O Portal HSM entrevista Júlio Pérez, consultor e psicólogo, com o tema A Felicidade no Trabalho. Júlio, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre pesquisas populacionais que indicam pontos como a generosidade, a justiça e a temperança como fatores fundamentais para a felicidade pessoal e profissional. Ótimo. De que forma esses pontos estimulam o crescimento profissional dentro do mercado competitivo? Esses estudos epidemiológicos, populacionais, têm mostrado dados muito interessantes e que chegam algum tempo depois para o mundo corporativo. Então vale a pena observar esses achados que justamente revelam que a qualidade de vida consistente, o bem-estar, o crescimento, não só no âmbito profissional, mas pessoal, emocional, psicológico, a saúde propriamente, tem alguns preditivos. Por exemplo, o World Value Survey, que é uma estatística de valores mundiais, né? Mostrou que as pessoas que de fato vivem muito bem, com consistência, são felizes, têm alguns preditivos. Por exemplo, o caráter e as virtudes, né? Entre as virtudes, o amor, a generosidade, a gratidão, a justiça e a temperança se destacam. E hoje, infelizmente ainda, o mundo corporativo, em sua maioria, vai por uma direção contrária da competitividade, do egoísmo, da condição mais rasa num sentido de boa qualidade da existência. Se o mundo corporativo respeitar esses preditivos de bem-estar, é natural que os seus funcionários estejam muito melhor e mais motivados e, naturalmente, com um rendimento relativamente superior àquela circunstância equivocada do mundo competitivo, raso, egocentrado. A falta de aspectos como esse, a generosidade, justiça, temperança, dentro do mercado de trabalho, afetam o desempenho do profissional? Certamente, porque, veja só, se o profissional estiver vivendo numa condição dissociada dos valores que fortalecem o bem-estar consistente, esse profissional pode não só adoecer, como também render muito menos, o relacionamento interpessoal pode deteriorar e é natural que o desempenho, né, como um organismo vivo que é a empresa, atenue por consequência dessa deficiência, né, de qualidade existencial dos próprios funcionários. Agora, esses aspectos, eles são importantíssimos, nós sentimos, né, esses aspectos na nossa vida, mas eles são um pouco intangíveis. Então, de que maneira as empresas podem trabalhar isso nas corporações para que os funcionários possam desenvolver esses aspectos? Há que se modificar o olhar em relação ao que se fazer para que a produtividade seja satisfatória. Por exemplo, algumas empresas já estão alinhadas a esse novo modelo econômico do ganha-ganha, né? Respeitando os valores, os talentos naturais dos seus funcionários, numa condição de parceria, de uma comunicação mais justa e integrativa desses funcionários. Por exemplo, o Google ou mesmo a Apple tem muitos exemplos atuais que já orientam a dinâmica desses funcionários alinhadas a esse resultado mais recente dos estudos epidemiológicos sobre bem-estar e felicidade consistente. O que fazer na prática? Em primeiro lugar, tomar cuidado com a avaliação do recursos humanos, né, durante a entrevista do funcionário. Deixar o funcionário à vontade
para dizer genuinamente quais são as suas motivações, como ele se sente bem, quais são os seus talentos, como ele percebe que pode de fato agregar os seus próprios valores a essa empresa. Geralmente o funcionário ou o candidato a uma vaga chega com uma expectativa protocolada, eu preciso responder as perguntas do jeito certo. Só que esse jeito certo, essa cartilha atual, não é a melhor e a que está alinhada realmente a um novo modelo econômico ganha-ganha. Então, o começo da história vem na contratação desses funcionários. Há que se valorizar os talentos, os valores, os preditivos, as facilidades e a motivação, que vem de motivatio, movimento, que naturalmente serão alinhados ao benefício da corporação e à própria qualidade de vida desse funcionário. O funcionário é uma célula desse grande organismo e se você não cuidar da célula, o organismo adoecerá. Um único colaborador infeliz pode desmotivar toda uma equipe. É verdade. Que tipo de atuação você recomenda nesses casos? E cabe ao RH essa ação ou ao gestor imediato? Isso é uma ótima pergunta. A infelicidade de um funcionário pode ser o sintoma, quer dizer, o sinal de que algo muito mais importante não vai bem no organismo. Então, há que se prestar muito atenção em relação à origem dessa infelicidade. Pode ser que esse funcionário tenha uma dificuldade, por exemplo, no âmbito familiar ou que não tem uma relação propriamente com a empresa, mas se houver uma infelicidade ou mesmo um traço depressivo desse funcionário relacionado à insatisfação no trabalho, todos os cuidados devem ser tomados. A empresa deve ouvir esse funcionário, deve respeitar o que esse funcionário entende como razões da própria infelicidade, observando essa dica como um possível sinal de um adoecimento muito mais amplo, muito mais importante no âmbito corporativo, né? No âmbito integral do funcionamento dessa empresa. É natural que, se a empresa acolher esse funcionário, mesmo que ele tenha uma dificuldade não relacionada propriamente ao âmbito profissional, mas, por exemplo, a perda de um ente querido ou alguma infelicidade gerada por eventos adversos, né, que são humanos, são naturais, né, ao longo da vida, esse funcionário também se sentirá absolutamente amparado e integrado e grato ao longo de uma existência, possivelmente, por esses cuidados devidos quando ele realmente precisou. Agora, se o sintoma realmente apontar uma deficiência, um paradigma equivocado no jeito que a empresa está funcionando, há que se ter coragem para mudar os paradigmas dessa empresa. Porque se isso não acontecer, esse adoecimento pode ser contagioso e células a células, como uma metástase, como um câncer que evolui para todo o sistema, pode vir a acontecer. Então, o cuidado especial em relação àquele funcionário ou àqueles funcionários que estão infelizes é fundamental para que a empresa possa enxergar o que está acontecendo e tomar uma atitude assertiva em relação a esse diagnóstico. Júlio, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e obrigado a todos. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.